Vamos lá, meus queridos, vamos para a última bateria de questões da semana. Questão 4, ele pede para você calcular a área total e o volume de uma pirâmide regular de base quadrada. Então, a base é um quadrado, sabendo que as medidas das arestas laterais e da base são 15 e 18, respectivamente. Ou seja, a medida da aresta lateral é 15 centímetros, a medida da base é 18 centímetros. Bom, vamos resolver a questão com o que nós temos. Então, nós temos o seguinte: considere a figura abaixo uma representação da figura que ele me deu. Então, eu tenho a aresta da base, todos são iguais a 18, e a aresta lateral, todos são iguais a 15. Bom, para me calcular a área total, eu preciso de quem? Eu preciso da área da base e eu preciso da área lateral. Então, a área da base é muito simples eu calcular, porque a área da base é um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É o lado elevado ao quadrado. Então, vai ser 18 elevado ao quadrado, vai ser 324. Vamos para o próximo slide. Então, observe, na face lateral, eu tenho o seguinte, eu tenho um triângulo isósceles, de base 18, aresta lateral é 15, e aí eu preciso da altura, porque para mim achar a área do triângulo é base vezes altura. Então observe o seguinte, se você observar o triângulo VMC, eu vou ter um triângulo retângulo, e que eu disse que toda vez que o triângulo for equilátero, a altura divide a base sobre 2. Então a base é 18. Então MC vai ser a metade de 18, que vai ser 9. Então eu vou ter a altura, que eu não sei quanto é, MC 9, e VC vai ser 15. E aí nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, que vai ser VC ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a VM, que é a altura, vezes MC, que é a metade de 18. Bom, eu escolhi fazer desse jeito, mas se você quisesse, você já sabia o valor de VB, então, que é 15. Então você ia fazer utilizando a fórmula de Heron, porque você tem os três lados do triângulo, então você poderia utilizar a fórmula de Heron. Então, vamos lá, substituindo, vou isolar o VM de um lado, VM ao quadrado é igual a VC, que é 15 ao quadrado. O MC ele vai passar subtraindo, então vai ser 18 para 2, já que ele é a altura, divide a base em duas partes iguais. Então, VM vai ser 225 sobre 18 sobre 2 é 9, 9 ao quadrado é 81. VM ao quadrado vai ser 144, que é 225 menos 18. Então, VM vai ser raiz de 144. VM vai ser 12. Então, observe. A área lateral vai ser base vezes altura sobre 2. Quem é a base? BC. BC é 18. Vezes VM, a altura, que foi o que eu acabei de descobrir, sobre 2. Então, vai ser 18 vezes 12 vai dar 216, sobre 2 vai dar 108. Isso é a face, a área de uma das faces. Como ele tem 4 faces e todas as faces são congruentes, então a área lateral vai ser 4 vezes a área de uma das faces. Então a área lateral vai ser 4 vezes 108, que vai ser 432. Então a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Então a área total vai ser a área da base 324, área lateral 432, 324 mais 432 vai dar 756. Bom, agora nós podemos encontrar o volume, né? Então, para mim encontrar o volume, eu já tenho a área da base, já tenho... Ainda me falta a altura, né? Então, primeiro, antes de calcular o volume, eu preciso encontrar a altura. Então, a altura vai ser Vm ao quadrado é igual a altura ao quadrado
mais AB sobre 2 ao quadrado. Ou seja, VM vai ser o apótema da pirâmide, a altura, e aqui vai ser o apótema da base, ou seja, é a distância do centro até o lado da base. Então vai ser a altura ao quadrado, isolando a altura ao quadrado, vai ser VM ao quadrado dividido por AB sobre 2 ao quadrado. AB é 18, então a altura ao quadrado vai ser 144 menos 18 sobre 2, 81. 18 sobre 2 ao quadrado vai ser 9 sobre 2, que vai ser 81. Então a altura ao quadrado vai ser 144 menos 81, vai ser 63. Então 63 vai ser, fatorando, 3 ao quadrado vezes 7. O 3 sai da raiz e o 7 continua, então vai ser 3 raiz de 7. Bom, agora que eu tenho a altura, tenho a área da base, eu posso encontrar o volume. Então o volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Não esqueça, sobre 3. Pirâmide sobre 3. Então a área da base, 32, vezes a altura, 3 raiz de 7 sobre 3. Cancela o 3, vai ficar 32 raiz de 7 centímetros cúbicos. Com isso nós encontramos o volume e a gente encontramos tanto a área total como o volume. Bom, agora a gente vai para a última questão dessa semana. Calcule a área lateral, a área total e o volume da pirâmide regular, cujas dimensões estão indicadas na figura abaixo. Então, na figura abaixo, o que ele me deu? Ele me deu a aresta da base, que é 4, e me deu a aresta lateral, que é 10, e a base é hexagonal. Tá? Então, a base é hexagonal de 4 centímetros de lado, então já dá para me calcular a área da base. Porque a área da base é um hexágono, a fórmula do hexágono é quem? 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 3 vezes, quanto é o lado? 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. Raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 24 raiz de 3. Que é 48 sobre 2, 24 raiz de 3. Bom, calculando a altura da pirâmide, que é o que eu preciso, nós temos o seguinte. Nós temos, vocês vão observar a figura que eu fiz aí para facilitar a visualização de vocês. Nós temos que na face lateral, nós temos um triângulo isósceles. Aqui vai ser VC é 10. BM é 4. Logo, MC vai ser 2. Por que MC vai ser 2? Porque a altura VM é a altura do triângulo isósceles, então ele divide a base em duas partes iguais. Então, se vocês observarem o triângulo VMC, vai ser um triângulo retângulo. Então, dá para me usar o teorema de Pitágoras. Então, observe, para visualizar vocês, eu coloquei a altura, que é VM, é igual a MC, que é 2, que é a metade de BC, e VC já deu na questão, que é 10. Então, observe, VM ao quadrado é igual, VM altura, é igual a VC, que é a hipotenusa, menos o cateto MC. Então, vai ser VM ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos 2 ao quadrado. VM ao quadrado é igual a 100 menos 4. VM ao quadrado é 96. Então, VM é raiz de 96. Fatorando 96 vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. 2 sai da raiz, então vai ser 2 vezes 2, 4. 2 continua na raiz e o 3. 2 vezes 3 é 6. Então, VM é 4 raiz de 6. Passando para o próximo slide, eu vou ter o seguinte. Eu preciso da altura do retângulo, a altura da pirâmide. Então, a altura da pirâmide vai ser quem? Vai ser VM, a altura da pirâmide é igual a
o apótema da pirâmide ao quadrado menos o apótema da base ao quadrado. Então a altura vai ser, a altura ao quadrado é igual a Vm ao quadrado, nós encontramos que Vm ao quadrado é 96. O apótema da base eu ainda não tenho. Então eu já sei que toda vez que for no triângulo, na pirâmide hexagonal, o apótema da base é a altura do triângulo que forma cada um dos triângulos do hexágono. Ou seja, vai ser a altura de um dos triângulos da base. Porque vai ser um hexágono, eu vou formar 6 triângulos equiláteros. Então vai ser a altura. Como é que eu calculo a altura? L raiz de 3 sobre 2. Quem é L? 4. Então vai ser 4 raiz de 3 sobre 2. 4 raiz de 3 sobre 2 vai ser 2 raiz de 3. Bom, agora que eu já tenho m ao quadrado, eu posso voltar lá na igualdade lá. H ao quadrado é igual a 96 ao quadrado menos OM ao quadrado. OM é o apótema da base. O apótema da base é 2 raiz de 3 ao quadrado. Então vai ser 96 menos 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar 12. Por quê? 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então vai ser 4 vezes 3, 12. Então a altura ao quadrado é igual a 96 menos 12. A altura ao quadrado é 84. A altura é igual a raiz de 84. Fatorando 84 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. O 2 vai sair da raiz, então vai ser 2, raiz de 3 vezes 7 vai ser 21. Bom, agora com a altura eu posso encontrar o volume, porque o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, substituindo, área da base, 24 raiz de 3, vezes a altura, que é 2 raiz de 21 sobre 3. Então, 24 sobre 3 vai dar 8, vezes o 2, vezes raiz de 3, vezes raiz de 21. Então, raiz de 3 vezes raiz de 21 vai ser raiz de 63. 63 fatorado vai ser 3 ao quadrado vezes 7. Então, vai ser 8 vezes 2, 16. O 3 sai da raiz, vezes o raiz de 7, o 7 que continua dentro da raiz. Então, o volume vai ser 16 vezes 3, vai ser 48 raiz de 7. E aí nós encontramos o volume. Agora, nós faltamos encontrar a área lateral. Para me encontrar a área total, eu preciso da área lateral. Então, a área lateral vai ser a base, que é o lado do hexágono, que vai ser 4, vezes Vm, que é a altura. E a altura a gente já sabe que é Vm, nós encontramos que é 4 raiz de 6. Então vai ser 4 vezes 4 raiz de 6 sobre 2. Então vai ser 4 vezes 4, 16 raiz de 6 sobre 2. Então vai ser 16 sobre 2, vai ser 8 raiz de 6. Só que aí é a área de um dos triângulos. Como é um hexágono, eu vou ter 6 triângulos. Então a área lateral vai ser 6 vezes a área desse triângulo. Então vai ser 6 vezes 8 raiz de 6, que vai ser 48 raiz de 6, porque é 6 vezes 8, 48 raiz de 6. Bom, com a área lateral eu posso encontrar a área total. Quem é a área total? A área da base mais a área lateral. Quem é a área da base? 24 raiz de 3. Mais a área lateral. Quem era a lateral? 48 raiz de 6. Colocando fator comum em evidência. Fator comum, o maior divisor comum entre 24 e 48 é 24. Raiz de 3 e raiz de 6 tem um fator comum, que é raiz de 3. Então vai ser 24 raiz de 3 dividido por 24 raiz de 3 vai dar 1. 48 raiz de 6 dividido por 24 raiz de 3, 48 para 24 vai dar 2. Raiz de 6 dividido para 3 vai ser 2, então vai ser 2 raiz de 2. E com isso nós encontramos a área total. E terminamos as questões dessa semana. E a frase que eu deixo para vocês é: viver não é esperar a tempestade passar.
é aprender a dançar na chuva. Tchau, meus queridos, até a próxima semana.